Sob a proteção de Deus, damos por abertos os trabalhos da 4ª reunião extraordinária da 3ª sessão legislativa, segundo período da 17ª legislatura. Convidamos a todos para em pé acompanharmos o momento bíblico. Lucas, os primeiros passos do discípulo. Enquanto tem andado alguém no caminho, alguém disse a Jesus: eu te seguirei para onde queres que fores. Mas Jesus respondeu: as raposas têm tocas e os pássaros têm ninho. Os filhos do homem não têm onde repousar. A repousar a cabeça. Jesus disse a outro: siga-me. E respondeu: deixa primeiro que eu vá sepultar meu pai. Jesus respondeu: deixa que os mortos sepultem seus próprios mortos, mas você vá anunciar o reino de Deus. Outro lhe disse: eu te seguirei, meu senhor, mas deixa primeiro eu vá despedir do pessoal da minha casa. Mas Jesus respondeu: quem não põe a mão no arado e não olha para trás não serve para o reino de Deus. Palavra do Senhor. Pela ordem, vereador Mário Heller. Para sermos justos e pela preocupação que temos, para que o rito seja seguido e conforme nós tínhamos acordo, se Vossa Excelência tomar atenção no artigo 188, diz que, recebido o parecer prévio, o Tribunal de Contas, após leitura do plenário, o presidente fará distribuir cópia do mesmo, bem como do balanço anual, a todos os vereadores, enviando o processo à Comissão de Finanças, Indústria, Agricultura, Comércio e Turismo, que terá 30 dias para apresentar ao plenário seu pronunciamento preliminar. Até então, não foi feito. Foi feito, né? Sim, está tudo no gabinete. Tudo no gabinete, cada um. Cada um recebeu no gabinete. Foi, sim. Se eu não recebeu, você não estava aí. Colocamos então em discussão, na ordem do dia, o projeto de lei 027/2015. Em discussão, projeto de decreto-lei 027. Legislativo, decreto legislativo. Com a palavra, o vereador Juliano Polese. Eu vou só registrar aqui, presidente, como falei anteriormente, recebi hoje de manhã do presidente da comissão um conjunto de respostas a algumas perguntas que tínhamos feito ao executivo, e até naquele momento que não tinha tido tempo de lê-las, e o fazendo nesse interim entre a sessão extraordinária de número 1 e a de número 2, na data de hoje, me chamou bastante atenção as respostas, e vou aqui usar, por exemplo, para a questão número 2. Existe o item 6.1.1 do Tribunal de Contas, do processo do Tribunal de Contas, que diz que o município não aplicou 95% dos recursos do Fundeb, como deveria fazê-lo nas despesas com manutenção e desenvolvimento da educação básica. A Prefeitura reitera que conseguiu cumprir esse requisito. Isso foi a primeira resposta. Nós agora colamos, né, o parecer, o resultado final do parecer, ratificando essa situação de não ter cumprido, e a resposta é que mantém-se o inteiro teor da resposta encaminhada a 11/12. Então, não consigo entender. Outras duas questões que fizemos foi a respeito do relatório do Tribunal de Contas, da Semasa, né, que foi feito pelo Tribunal de Contas na Semasa, e que lá fala em superfaturamento e sobrepreço em relação a algumas aquisições. Na verdade, aponta 3 itens específicos, onde foi apontado faturamento, superfaturamento ou sobrepreço, apesar de alguns aí terem dito que o tribunal nada apontou naquele relatório. Além disso, também apontou falta de controles, né?
E, para nossa surpresa, foi dado como resposta que isso não tem que ser analisado nas contas do município. Ora, vereador Márcio, se houve sobrepreço ou superfaturamento, conforme o relatório do Tribunal de Contas, é na hora de julgarmos as contas que temos que ter a certeza ou não de que isso existiu. E, por isso, perguntamos e demos oportunidade, mais uma vez, ao Executivo de se manifestar. Também, um fato que até foi trazido a esta casa num primeiro momento pelo vereador Márcio, a questão do geolubrificante, onde foi amplamente divulgado na mídia o sobrepreço de 700%, se não me falha a memória, do valor que vinha sendo adquirido para o valor atual, foi-se nesse mesmo caminho, que essa matéria é extemporânea e que não cabe aos vereadores, na análise das contas, levantar qualquer suspeita ou qualquer arguição sobre esse tema. Então, eu quero aqui registrar esses 3 apontamentos, e o último deles é com relação ao empenho 4880, o famoso empenho das lembrancinhas de Natal para os secretários de saúde da região da Mures. Empenho feito em nome da ex-secretária Maria Cristina Subtil, que não aparece no portal Transparência em 2013, agora foi dado uma resposta, dizendo que, na verdade, ele não foi pago em 2013. Vejam bem, um prévio empenho. O que é um prévio empenho? Um empenho que é recebido antes. Prévio empenho. Ele não foi pago em 2013, foi pago só em 2014. Então, na minha concepção, no meu entendimento de administração pública, não pode existir um prévio empenho de 2013, onde foram aqui anexadas as compras de 23 canecas de Natal, e mais em torno de 120 bombons, trufas, não são bombons, vereador Márcio, são trufas. Tem aqui a cópia da nota fiscal. São 144 trufas diversas e mais as canecas, que agora eu queria aqui confirmar só a quantidade, se não me engano são 23 canecas de Natal e mais uma caneca floral. Então, são 24 canecas e 144 trufas, comprados através de prévio empenho em 2013, mas que só foi pago à beneficiária, a senhora Maria Cristina Subtil, em 2014. Então, aqui, para mim, tem mais um grande problema na prestação de contas de 2013 do prefeito Eliseu Matos, que talvez também foram observados pelo Ministério Público Estadual, que eu pedi aqui àquele que espalhou por todas as nossas mesas, que tivesse o mesmo procedimento nesse ano, que espalhasse por todas as mesas dos vereadores o parecer do Ministério Público Estadual, que é pela rejeição das contas de 2013 do prefeito Eliseu Matos. Infelizmente, as pessoas mudam conforme o vento, conforme os seus próprios interesses, e esse ano não espalharam sobre a mesa dos vereadores o parecer do Ministério Público, vereador Enio. Vossa Excelência, que ficou bastante tocado pelo parecer do Ministério Público ano passado, acabou se abstendo, de votar nas contas de 2012, esse ano não recebeu, vereador? Por parte daquele mesma pessoa que entregou ano passado. Não sei por que essa mudança de atitude. O homem ele tem que ser homem do princípio ao fim, ele tem que ter posicionamento do princípio ao fim, ele tem que ter hombridade do princípio ao fim. Essas seria o meu preâmbulo sobre as contas de 2013. Obrigado. Obrigado, vereador. Continue a discussão. Vereador Marião. Senhor presidente, senhores vereadores e a comunidade que nos acompanha aqui em casa, volto a insistir, senhor presidente, por uma questão até de proteção a essa sessão. Não foi apresentado, e eu chamei a atenção, isso não foi apresentado em plenário que terá 30 dias para apresentar ao plenário seu pronunciamento preliminar. Não foi feito. Estou apenas preservando essa sessão, e nós brigamos desde o começo pelo rito, que nós deveríamos fazer o cumprimento do rito, e ainda fiz essa pergunta na nossa reunião, lá na sala das comissões. E na preocupação de proteger essa casa, e de proteger essa sessão em especial,
nós estamos trazendo essa preocupação. Em relação aos números, às respostas e aos questionamentos, está para vir ainda um relatório do Tribunal de Contas ou de uma prestação de contas que não venha restrições, não resta a menor dúvida. Nós tivemos restrições quando, do governo em que participamos, como tem restrições agora. O que não pode acontecer, mas que também não nos causa estranheza, é a forma do que as respostas são conduzidas. Essas, sim, são respostas que menosprezam esse poder. Não menosprezam o vereador Juliano Polese, vereador Marião, ou esse ou aquele vereador. Menosprezam um poder. Quando fazem respostas quase que infantis. Quase que infantis. Dando um total deboche. Volto a insistir, um deboche não ao vereador, mas a um poder o qual todos nós representamos e fomos eleitos para que fizéssemos essa representação. Nós não estamos preocupados com o que o Ministério Público apresentou e pediu a rejeição, porque isso é uma questão do Ministério Público e ele tem que agir porque é esse o papel deles. O nosso papel é aprovar ou não, com restrições ou não. Esse é o nosso papel. Isso nós fizemos em sessão extraordinária das contas do prefeito Renato Nunes de Oliveira. E faremos hoje da mesma forma. Insisto que o rito está comprometido, mas é uma decisão da mesa de se continuar. Respeito a decisão da mesa. Agora, a questão das respostas, nós só pediríamos ao líder do governo que aquela pessoa, porque eu tenho certeza que essas respostas, até como eu já disse, até de forma infantil, não são feitas tecnicamente, são feitas com deboche aos vereadores e não estão respondendo aos vereadores, estão respondendo à Câmara de Vereadores, não aos vereadores da oposição, como queiram, ou como nós nos denominamos, fiscalização. Porque eu vejo que vereadores da fiscalização deveriam ser os 19 e não 4, 5. Teriam que ser 19. Porque muitas vezes a fiscalização ajuda a não acontecer fatos como tem acontecido corriqueiramente nessa administração. Insisto que teria que a comissão ter apresentado em plenário o pronunciamento preliminar das contas. Não o fez, então essa sessão está prejudicada, mas se é a decisão da mesa, nós vamos continuar na sessão. Obrigado. Obrigado, vereador. Continue a discussão. Não tem ninguém inscrito? Vereador Luiz Marim. Senhor presidente Tiago, senhores vereadores, vereadora Aida, os que nos assistem, eu volto na tese do vereador Marião, do vereador Juliano, e dizendo que nós estamos aqui para fiscalizar mais uma vez, como alguém nos dizia há pouco, parem de ajudar, gente, vocês estão abrindo os olhos, vocês estão mostrando os caminhos, mas esse é o nosso papel. Nós não estamos aqui para perseguir e nem triturar ninguém. É mostrar os caminhos, mostrar o que o regimento interno reza, e os senhores irão ver que eu vou votar nesta prestação de contas conforme minha consciência e, logicamente, com a luz do mestre maior e também do Ministério Público e do Tribunal de Contas. Mas, senhores vereadores, atentai-vos. Vereador Juliano, eu lhe concedo a parte. Obrigado, vereador Luiz Marim. Quero aproveitar essa oportunidade para esclarecer alguns fatos, Pelé, que são reiteradas vezes proferidos por algumas pessoas que sequer conhecem a realidade
dos números da nossa prefeitura, a gente não sabe se é por má fé, se é por desconhecimento, se é por vontade de iludir as pessoas, mas tem sido uma característica dessa gestão administrar olhando para trás, olhando pelo retrovisor e não pelo para-brisa. E há um ditado na administração que é público, que por isso que o retrovisor é tão pequeno e o para-brisa é tão grande, porque a gente tem que olhar muito mais para frente do que para trás. E vejam que estão voltando, e isso está explícito nas respostas que recebemos às primeiras perguntas que fizemos ao Executivo, vereador Eloy, a ser utilizado por essa administração para justificar a sua incompetência. As dívidas que deixaram em 2012, não estamos conseguindo fazer porque ficou muita coisa para pagar. Pois bem, vou me utilizar não dos dados que eu poderia me utilizar da prestação de contas, que lá vem junto, né, o balanço da prefeitura, vou me utilizar de uma matéria publicada oficialmente com foto do prefeito, do secretário de administração, do secretário de finanças e também do procurador do município, onde a chamada é: Prefeitura apresenta medidas tomadas para equilibrar contas. Lá no rodapé, todos os cidadãos lagianos leram de que a receita de 2012 foi de 333 milhões. 2012, gestão passada. E a receita de 2013, pasmem os senhores, 403 milhões. Significa que de 2012 para 2013, graças ao belo trabalho que vinha sendo feito, houve uma ampliação de 70 milhões de reais. A pergunta que eu deixo para os senhores é: aonde foram aplicados esses 70 milhões de reais? Qual obra foi realizada com início, meio e fim em 2013? Por que diziam que não conseguiam fazer nada e apresentaram diversos números? Mas eu tenho aqui os números que foram apresentados pela nossa administração no final de 2012. Uma dívida de curto prazo de 28 milhões. 28 milhões é bastante dinheiro. Mas 70 milhões é 2,5 vezes 28 milhões. Ou seja, se a administração Renatinho deixou 28 milhões de dívidas de curto prazo, ela deixou uma projeção orçamentária que se realizou. Eu estou falando aqui em números realizados, passado por essa administração, realizou um orçamento, uma receita, 70 milhões a mais do que teve em 2012. E com 70 milhões a mais, podemos fazer muito mais pela nossa cidade. Agora, para quem administra olhando no retrovisor, não consegue ver as oportunidades que estão à frente. E nós estamos findando o 3º ano de governo e continuamos justificando a incompetência pelos erros do passado, da outra administração, pelas dívidas supostas deixadas e que são reconhecidas. E quero dizer mais: se vossas excelências forem hoje nas contas do governo, vocês vão ver que a dívida é maior do que era em 2012. Nós estamos falando só do acréscimo de receita em 2013, 70 milhões. Nós, em algum momento do ano que vem, deveremos analisar as contas de 2014. Meus 30 segundos, presidente. E aí vocês vão ver que tem mais uma gordurinha para queimar. E se naquela administração foi feito o que foi feito na saúde, foi feito o que foi feito pela habitação, que tinha um bom orçamento e teve esse orçamento cortado, inclusive secretário que foi demitido porque falou a verdade, que a prefeitura não tinha mais dinheiro para comprar madeira, só podia entrar com mão de obra, e quem fala a verdade nessa administração é eliminado, infelizmente, né? Mas, a seguir cenas do próximo capítulo, né? Vamos aguardar e teremos mais uma intervenção a seguir. Obrigado, presidente. Continue a discussão. Vereador Aida. Cumprimentar o presidente desta casa, cumprimentar a mesa, os nobres colegas vereadores, cumprimentar também as pessoas que nos assistem nesta manhã. Senhor presidente,
eu também invoquei algumas perguntas no relatório que o vereador Juliano fez ao presidente da Comissão de Finanças, o vereador Mendes, e a resposta é com relação à educação, ao recurso aplicado em 2013 na educação, o Fundeb, que é Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, que foi aplicado somente 93% do seu total. E a resposta, ela vem também bastante evasiva, né, vereador Juliano? Sem que a gente possa entender por que não foi aplicado o 100% do Fundeb. Então, aí a gente começa a entender por que o Ministério Público solicita a rejeição das contas. Porque dinheiro da educação, vereador Márcio, é verba carimbada. Saúde, educação, tem que ser aplicado 100%. E também, o que nos deixa perplexos é que não há nem boa vontade de responder o que foi indagado. Então, nós deixamos aqui a pergunta, né? Por que não foi gasto o 100%, não foi aplicado o 100% do Fundeb, que é verba carimbada na educação. E nós temos tanto a fazer na educação, são tantas creches que precisam ser ampliadas, tantos espaços que precisam ser melhorados. Então, realmente, há que se pensar na aprovação das contas de 2013. Pois não, vereador Luiz? Obrigado, vereadora Aida. Desculpa. Eu estou, assim, ainda perplexo, porque, veja bem e pro povo entender, ficou 28 milhões quando o Renatinho e nós deixamos a prefeitura. Em contrapartida, neste ano que se finda, entraram 70 milhões a mais de acréscimo, foram para os cofres. Aonde está esse dinheiro, vereadora Aida? Podia ter feito toda a Avenida Ponte Grande, toda. É dinheiro para fazer, é para o povo entender o tamanho do dinheiro, a quantia de dinheiro que entrou nos cofres do município, e você não vê nem começo, nem meio e nem fim. Só com o acréscimo daria para completar a Avenida Ponte Grande. Então, é para Vossa Excelência aí, atentai-vos. Obrigado, vereador. Realmente tem que se considerar todas essas ponderações, né, vereador? Estamos aqui, fomos eleitos para fiscalizar e temos certeza de que estamos cumprindo o nosso papel. Embora a população, às vezes, desconheça os números, mas ela delegou a nós, vereadores, fiscalizar e acompanhar a aplicação dos recursos. E a pergunta que o vereador Luiz deixa, o vereador Juliano, é que o incremento na receita justificou a dívida deixada a curto prazo, só que não explica aonde foi aplicado realmente os 70 milhões. Então, a população, a imprensa, deve trabalhar esses números, que muito há que se perguntar hoje se devemos aprovar ou não as contas de 2013. Continue a discussão. Pelo lado da liderança do PSB, vereador Marião. Não é o da dengue. Né? Perigo se fosse um da dengue aqui, tinha um pernilongo aqui, mas não é o da dengue, não. Senhor presidente, senhores vereadores, quando encerramos o ano e encerramos com a apreciação das contas e vimos das restrições, também acompanhamos na nossa imprensa, e esse momento eu quero usar mais para que nós tenhamos um momento de reflexão em relação do que vem ocorrendo conosco, o que vem ocorrendo com o nosso querido município de Lages, onde muitos de nós, como é o seu caso, como é o meu caso, optamos e viemos morar, criar os filhos,
casar, enfim, ter uma vida. Enquanto São José, vereador Márcio, cresceu 17,9% no PIB, Lages decresceu 10%. 27% de diferença. Nós não fazemos mais parte da elite do estado de Santa Catarina. Isso é resultado do que nós estamos vendo na prestação de contas, do desrespeito, é resultado de obras que não começaram e não terminaram, é resultado de uma prestação de contas sem nenhuma responsabilidade técnica. A resposta vem com a falta de aplicação, com as empresas quebradas, com as empresas se evadindo. Eu tenho informação, senhor presidente, fidedigna, de dois empreendimentos que desistiram de Lages nesse último final de semana, justamente porque quando saiu essa notícia no Diário Catarinense e na RBS TV, de nós termos caído no PIB. Ou seja, estamos em queda livre igual o Brasil, pelo mesmo motivo, infelizmente, a administração caótica. Obrigado. Obrigado, vereador. Continua a discussão. O vereador Enio. Cumprimentar o senhor presidente, vereador Tiago Oliveira, demais vereadores, vereadora Aida, as pessoas que nos assistem. Gostaria de chamar a atenção aqui sobre a questão da análise da prestação de contas do exercício 2013. Que diz aqui: o relatório abrange a análise do balanço anual do exercício financeiro de 2013 e as informações dos registros contábeis e de execução orçamentária enviados por meio eletrônico. Que diz no artigo 21 a 26 da resolução do Tribunal de Contas, no artigo 22, instrução normativa do Tribunal de Contas de 2001, bem como do artigo 3º, número 04/2004. A referida análise deu-se basicamente na situação patrimonial financeira e execução orçamentária do município. Não envolve o exame de legalidade e legitimidade dos atos de gestão. O resultado de eventuais auditorias oriundas de denúncias, representações e outras, que devem integrar processos específicos a serem submetidos à apreciação deste Tribunal de Contas. Portanto, o que deixa a me entender aqui é que, aqui diz mais: no que tange à análise da situação patrimonial financeira, foram abordados aspectos sobre a composição do balanço, apuração do resultado financeiro e de coeficientes patrimoniais e financeiros para auxiliar a análise resultados ao longo dos últimos 5 exercícios. Então, o que deu para entender é que o tribunal, ele baseou-se nos 5 últimos exercícios, né? Abrangendo todos os municípios também da região da Mures, para dar o seu parecer e apreciar as contas. Então, a gente vê aqui que, basicamente, praticamente todos os Poder Executivo municipais, não só da região da Mures, mas também do Estado, têm as mesmas dificuldades de prestação de contas. A gente nota também que várias informações que pode ser observada, pode ser vista
como graves e gravíssimas, mas elas foram apreciadas pelo Tribunal de Contas. Resta ao plenário, a qualquer vereador ou qualquer cidadão, oferecer essas denúncias que depois vão ser apuradas pelo próprio Tribunal de Contas. E será feita outras diligências. Então, o que está se apreciando aqui é o relatório com parecer de prestação de contas aprovadas pelo Tribunal de Contas. É isso que eu entendi. Então, como também houve na prestação de contas do exercício de 2012, que também tinha as mesmas situações, um pouco diferente, mas a situação é parecida. Que tinha também apreciação do Tribunal de Contas pela aprovação. E tinha recomendação do Ministério Público pela não aprovação de alguns itens, né? E foi aprovada e foi formalizada logo após denúncias, né? Para que se fosse apurada a situação e que hoje ainda se encontra em análise. Então, essa é a minha análise que eu fiz, lendo bastante com atenção esses artigos aqui, e a gente vê que o pedido do Tribunal de Contas, não é pedido, é aprovação das contas, pela questão dos últimos, análise levada em consideração os últimos 5 exercícios anteriores. Basicamente fizeram aí mais ou menos um balanço daquilo que foi feito pelos municípios e colocaram em votação ao plenário do Tribunal de Contas e foi aprovado aí com ressalvas. Obrigado. Obrigado, vereador. Continua a discussão. Pelo lado da liderança do PP, vereador Juliano Polese. Obrigado, presidente. Lhe cumprimentando, mais uma vez cumprimento os demais vereadores. Vou tentar aqui finalizar nesses 5 minutos, se não peço ao Marião aí que nos dê o horário da liderança. Mas é engraçado, vereador Aida, de que as nossas perguntas feitas em 17 de dezembro, não sei quem respondeu, acho que foi o secretário da Fazenda e o prefeito mesmo, eles que assinaram aqui o documento, eles responderam o seguinte, que a respeito do não investimento de o mínimo constitucional de 95% dos recursos do Fundeb, no quesito despesas de manutenção e desenvolvimento da educação básica, eles teriam sim atendido este preceito, vereador Belezinha. Mas o que aconteceu de fato? Num primeiro relatório encaminhado ao Tribunal de Contas, havia sim um investimento superior a 95%. Mas aí eles cometeram as tradicionais barbeiradas, ou poderíamos aqui também chamar de pedaladas, né, em homenagem ao professor Domingos, aí, que é do governo do PT. O que fizeram eles? Apontado no primeiro relatório, professor, um déficit de mais de 9 milhões de reais por essa administração, e a administração não pode fechar contas com déficit, eles quiseram remendar a apresentação. E é dado o direito de explicação por parte do tribunal para o município que apresenta suas contas num primeiro momento. E quando eles foram fazer o remendo, Belezinha, como diz o velho ditado, a emenda saiu pior que o soneto. Porque ao pedir a exclusão de algumas despesas que eram restos a pagar de 2012, o tribunal acabou acatando aquela exclusão das despesas. E quando excluiu as despesas, dentre essas despesas estavam as despesas de educação. E como excluiu as despesas, aquele índice que era de 95 voltou para 93,78%. Então vejam só a competência que estão à frente desse município. No querer resolver um problema, criaram 2. Essa é a verdade a respeito das contas. E aí eles querem se valer do primeira parte do relatório para justificar a última parte. Ora, o relatório ele se dá em ordem cronológica. O que acontece primeiro não pode ser usado para justificar o que aconteceu depois. Ou seja,
se num primeiro momento havia sim os 95%, quando eles quiseram justificar o déficit de 9 milhões e o tribunal acatou, e eu tenho que aqui ser justo, o município não teve déficit de 9 milhões, mas teve déficit de 2,5 milhões, e por isso o Ministério Público do Estado de Santa Catarina dá o seu parecer pela rejeição das contas. Então, aqui clareando essa situação que a vereadora Aida colocou. Então, 2 crimes graves, não aplicação de 95% do Fundeb, conforme preconiza a legislação, déficit de mais de 2 milhões nas contas de 2013, que era de 9, e com todos os artifícios que usaram, conseguiram baixar para 2, mas permanecem com déficit. Agora, complementando a fala do vereador Marião, vejam que Lages não aparece mais, Pelé, entre os 10 maiores, que era uma tradição, 8º, 9º, beliscando o 7º lugar. Estamos a um levantamento rápido ali, vereador Belezinha, em 12º. E vamos ser ultrapassados por mais, talvez, 2 municípios já para o próximo ano, a seguir o decréscimo de Lages e o incremento de municípios, como, por exemplo, Navegantes, né, que, em função do porto, vem crescendo sobremaneira, fato que já se sucedeu com o Itajaí. Então, vejam, Joinville hoje é o primeiro colocado, com 22 bilhões, Itajaí, segundo, com 15, Florianópolis com 14, Blumenau com 13, depois vem Jaraguá com 8, São José com 7,6, Chapecó com 6,6, Criciúma com 5,5, Brusque com 4,3, Palhoça com 3,9, Balneário Camboriú com 3,8 e Lages com 3,6. Esses dados revisados, publicados nesse último final de semana no Diário Catarinense, para quem teve o cuidado de lê-los. Mas o que me preocupa mais? Falei agora há pouco do secretário que caiu lá do PTB, né, vereador Anilton Freitas. Vejam que a administração passada, sem deflacionar, sem observar a inflação do período, investiu em média 1,2 milhão. Isso são dados reais, apresentados em relatórios e aprovados, inclusive, por nós no ano passado. A média dos 4 anos, 1,2 milhão. Proposta da administração atual, 2013, de investir em habitação, 1,4 milhão. Pô, legal, aprovamos, né, esse orçamento. O que ele realizou? 290 mil. Pediu para esta casa 1,4 milhão para aplicar em casas, para reformar casas, para construir casas que eventualmente pegam fogo, como é rotineiro na nossa cidade, mas só aplicou 290 mil. Talvez por isso que o secretário lá do seu partido tenha caído. Na agricultura, tínhamos uma previsão de 5 milhões, só aplicamos 3, vereador Gerson. Por que será? Vereador Aida, pela liderança do PSD. Eu cedo o tempo da liderança ao vereador Juliano para concluir o pensamento. Obrigado, vereador Aida. Então a gente fica pensando, de que adianta esse nosso trabalho árduo? De que adianta ficar 4, 5 dias em cima da lei de diretrizes orçamentárias que vem para esta casa, estudando, entendendo, se aprofundando, se isso não é levado em conta na hora da execução? Se nós aprovamos aqui 1,2 milhão para construir casas novas, para recuperar aquelas casas que estão precisando, e a atual administração dá de ombros para o orçamento aprovado nesta casa e investe só 290 mil. Acho que ela tem que ser chamada à responsabilidade. Ela tem que cumprir aquilo que prometeu. E não é falta de dinheiro. Vou rememorar minha primeira fala. 70 milhões de reais a mais é o que foi incrementado na receita em 2013 sobre 2012 no município de Lages. Dinheiro teve, e teve bastante. Agora, onde ele foi aplicado, até agora não consegui ver. Porque estão aí diversas obras com início e sem fim. Estão aí diversas obras abandonadas pela metade. Estão diversas obras paralisadas. E ninguém dá explicação de nada. Eu não vejo aqui um vereador contrapor o que a gente fala nesse microfone. Eu não vejo um vereador justificar alguma coisa. Por exemplo, por que investiram tão pouco em habitação no município de Lages em 2013? Eu não vejo nenhum vereador vir aqui explicar, e nem a secretária da Saúde explicar por que nós tínhamos uma previsão de 125 milhões na LDO e na hora do orçamento se transformou em 118 milhões,
perdendo, já de arrancada, já de rubrica, 7 milhões para a saúde que tanto precisa e tanto sofre em nosso município. Isso me deixa indignado, isso me deixa desanimado com esta casa muitas vezes, porque a gente tenta buscar informações, a gente dá a oportunidade para as pessoas que deveriam responder, não a mim, a sociedade lagiana, o porquê das coisas, e elas se calam, ou elas simplesmente usam do meio do relatório para justificar o fim do relatório, sendo que cronologicamente as coisas não batem. Elas dizem que fizeram um prévio empenho, mas pagaram este empenho só no ano subsequente. Então, o povo está cansado de pedaladas fiscais. O povo está exausto de justificativas banais. Eu não consigo mais receber pedido de informação e respostas que é para procurar no portal Transparência, e a gente vai lá e não localiza. As informações não aparecem. Nós queremos saber quantos servidores tem em determinado local, o portal Transparência não nos permite. E isto, senhores, está relatado também no parecer do Ministério Público e do Tribunal de Contas, que a falta de transparência nas contas do município de Lages, em desacordo com a legislação vigente, ela é situação de rejeição das contas de 2013 do prefeito municipal Eliseu Matos. Então, fica difícil para mim, por mais boa vontade que tenha, presidente, em votar favorável às contas, porque sei a complexidade que é fazer a gestão do município, da envergadura do município de Lages. É difícil para mim votar favorável, porque eu tentei buscar explicação, eu dei oportunidade para aqueles que devem se explicar e devem fomentar a informação correta, mas eles abriram mão mais uma vez, como fez aquele prefeito que foi chamado por essa casa numa CPP e também não quis vir aqui dar explicações. Então a gente vê que esse é o modus operandi desta administração. Pedaladas fiscais, ocultação da verdade, não aproveitar as oportunidades de esclarecimento dos fatos e ficar lançando notas na imprensa que muitas vezes não são correlacionadas com a verdade dos fatos. Estou aqui fazendo esse desabafo em nome das pessoas sérias desse município, das pessoas que querem saber aonde está sendo aplicada o nosso dinheiro, porque esses 528 milhões que nós aprovamos para 2016 é fruto do trabalho e do desempenho de cada um de nós que estamos aqui nesta casa, que estão nesse momento no seu trabalho, que estão lá na sua igreja, que estão em qualquer lugar desse município e colaboram para o crescimento da nossa cidade. Sou um lagiano nato, nasci, me criei, continuo vivendo aqui. Por isso tenho amor por essa terra, por isso gosto e me aprofundo muito em todos os debates, em todos os projetos que vêm para esta casa para serem analisados e aprovados. E por isso tenho que fazer este esclarecimento, já que não obtive por quem de fato deveria ter esclarecido as informações que eu gostaria de ter. E Pastor Mendes, Vossa Excelência, como presidente da Comissão de Finanças, quero aqui de público dizer que deixou muito a desejar nesse fato, principalmente quando Vossa Excelência vai àquele microfone e pergunta ao presidente se é realmente aquele último dia. Vossa Excelência, como presidente, tem o dever de conhecer de trás para frente e da frente para trás o nosso regimento. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador. Não havendo mais discussão, em votação, o projeto de lei Senhor presidente, nós solicitamos à bancada de fiscalização a votação nominal e que conste em ata. deferido. Tem votação, projeto das contas de 2013. Para seu voto, o vereador Márcio Machado, do PR. Eu me abstenho, senhor presidente. Para seu voto, o vereador Enio Quintino, do PSD.
A favor, senhor presidente. Para seu voto, vereadora Aida Ofer. Embora, senhor presidente, todos os questionamentos feitos na noite de hoje, e concordando em gênero e grau com o que o vereador Juliano coloca, como eu dei o meu voto de confiança em 2012 para o prefeito Renato, que diz que o Ministério recomendava a não aprovação e o Tribunal recomendava a aprovação, e este é o mesmo quadro que se encontra hoje, eu também vou manter o meu voto, porque eu costumo manter a minha linha de pensamento baseada realmente nos fatos, e se eu votei assim na passada, nas contas, eu voto hoje também. Eu voto pela aprovação, embora conste a rejeição pelo Ministério Público. Para seu voto, vereador Luiz Marim, do PP. Senhor presidente Tiago, senhores vereadores, minha formação é contabilidade, o que eu não gosto muito, fiz por obrigação, gostaria de ter feito direito como Vossa Excelência, mas rodei na época em Itajaí, aí optei por fazer contabilidade aqui. E para manter a coerência, e para que a gente não seja liviano, como palhas, vota aqui, vota lá. Eu acho que você tem que manter um caminho. E como eu estava presidente da comissão, na época de finanças, eu acompanhei o voto do tribunal, que eu acho que é quem tem o dever, a obrigação e a competência. E se ele recomenda a aprovação, quem é Luiz Marim para ser contra? O Ministério Público faz a função dele. É a função dele fiscalizar, mas não tem nada a ver com o tribunal. Então, para manter a coerência e para uma demonstração de que nós seguimos sempre o caminho e é sempre o mesmo, eu voto pela aprovação das contas. Para seu voto, vereador Agessander Belezinha, do PCdoB. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores vereadores. Eu voto pela aprovação das contas. Para seu voto, vereador Marião, do PSB. Evocando também a coerência, senhor presidente, e como eu alertei essa casa que existe um problema e continua existindo uma questão de rito, eu vou me abster do voto por não concordar com como foi feito a nossa sessão. Vejo que continua faltando uma peça para que o rito ficasse completo. Então, por isso, estou me abstendo, porque não reconheço essa sessão como existente. Para seu voto, vereador Pastor Mendes do PROS. Senhor presidente, gostaria apenas de fazer algumas colocações, que este projeto, em relação à aprovação de contas do prefeito, chegou aqui no dia 11 de novembro. Todos tiveram tempo suficiente para analisar, para poder votar. Quando foi para colocar, para ser apreciado pela Comissão de Finanças, o vereador Marião pediu para que ficasse uma semana com ele. Terminou a semana, coloquei para votar, ele pediu vista do projeto. Assim que o projeto voltou novamente para ser votado, ele entrou pedindo esclarecimento. Voltou para a sessão de novo, voltou para ser apreciado, aí o vereador Juliano Polese pediu de novo, que veio apenas 2 itens, e ele disse que não teve tempo para analisar. Eu creio que fica muito claro a posição da oposição, de empurrar isso com a barriga e de estar inventando coisas de última hora. A minha pergunta, vereador Júlio, se tinha mais alguma coisa, que nem tudo nós entendemos, como Vossa Excelência, nem tudo você entende. Você não conseguiu analisar 2 itens, que está aqui, explicando, eu que li, entendi, você disse que não entendeu. Então a gente vê que a situação da oposição é muito clara em complicar, em trazer dificuldade, em querer, na verdade, como são poucos, querer mandar, dizer, nós mandamos aqui e acabou. Agora, eu sei que o direito do enforcado
balançar as pernas, mas não por muito tempo. Por isso que nós estamos votando agora, e não poderia votar diferente, senhor presidente. A oposição já está votando favorável, então o meu voto é favorável à aprovação das contas. Muito obrigado. Para seu voto, vereador Eloy Bacinho do PROS. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentar a todos, eu voto a favor das contas, por coerência. Há muito tempo nessa casa, praticamente 19 anos, nunca tivemos rejeição de contas, sim, pela aprovação. Para seu voto, vereador Adilson Rodrigues de Apolinário do PROS. Senhor presidente, atendendo também a recomendação do TCU, voto a favor. Para seu voto, vereador Juliano Polese do PP. Quero dizer, vereador Chagas, que darei todos os discursos que regimentalmente me forem autorizados pelo regimento. Dizer de que não concordo com a forma da tramitação, conforme me manifestei em tempo hábil, porque entendo que, se o rito fosse seguido na Comissão de Finanças pelo presidente e seus membros, nós não estaríamos sendo convocados extraordinariamente para apreciar as contas de 2013, que as contas não chegaram dia 11, presidente, as contas chegaram dia 4, o presidente da comissão se equivocou na data, então tem uma semana a mais do que ele falou. Agora, todos os ritos por nós observados estão previstos no regimento. E só para alertá-lo de que não são 2 itens, são 4 os itens que eu solicitei no último questionamento protocolizado de forma regimental nesta casa. Quero dizer, presidente, que procurei, inclusive já tinha até dito a alguns colegas que votaria favorável às contas, mas já que não me foram solicitadas as informações e que eu tenho muitas dúvidas, o meu voto é contrário. Para seu voto, vereador Anilton Freitas do PTB. Senhor presidente, eu voto a favor. Para seu voto, João Maria Chagas, do PSC. Senhor presidente, senhores vereadores, eu fico feliz. Oposição, algum da oposição votando a favor. Isso é para que tempo do Renatinho nós aprovamos também aqui. Demos um show. Só o vereador Juliano não reconheceu a ressalva, tinha 14 ressalvas no tempo do Renatinho, e ele não reconheceu o que nós fizemos na casa para ajudar, se fosse reconhecida agora. Também a oposição falou, ninguém entendeu nada que eles falaram até agora. O que eles fizeram? O que explicaram? Um deu a palavra para o outro, deu a palavra, tomaram 45 minutos de tempo nosso, que nós podíamos estar em casa, podíamos estar cuidando da nossa família, fazer coisa. Nós somos pagos para isso, nós sabemos que somos pagos para isso, mas não para escutar besteira. Voto a favor. Para seu voto, vereador Gerson Maier dos Santos, do PMDB. Senhor presidente, comentando Vossa Excelência, comentando a mesa diretora, vereador Chagas, eu acho que o senhor deve falar pelo senhor mesmo. Eu entendi muito bem, porque também estudei. Senhor presidente, eu voto, com certeza, pela aprovação das contas, por entender que, como o vereador Eloy falou, nessa casa a gente não tem... óbvio que você tem que estudar, mas todas as prefeituras do Brasil têm ressalvas, nenhuma, pelo que eu estudei, pelo que eu pesquisei até hoje. Então, se o próprio Ministério Público não é convergente com o Tribunal de Contas do Estado, fica difícil para a gente também. E mesmo porque as contas são realmente complicadas, tem que se dedicar muito em cima delas para você poder ter esse entendimento. Então, se o próprio Ministério Público não se entende com o Tribunal de Contas, um dá um parecer e o outro dá outro, fica realmente muito difícil. E o meu voto, com certeza, é pela aprovação das contas. Para seu voto, vereador Feliciano Martins do PROS. Voto a favor, senhor presidente. Para seu voto, vereador David do PMDB. Senhor presidente, tendo em vista na prestação de contas do ano anterior, do então prefeito Renato Nunes de Oliveira, por entendimento, pela recomendação do Tribunal de Justiça, que é o órgão competente, que detém o poder de fiscalizar, de realmente ver as contas
analisar profundamente, e naquela época, seguindo a recomendação do Tribunal de Justiça, votei pela aprovação. Hoje não faço diferente. Haja vista que também em análise pelo Tribunal de Contas, o qual emitiu parecer pela aprovação, não teria como, quem sou eu, para ir de encontro àqueles que detêm o poder e o poder de análise geral e o devido conhecimento. Então, claro que o meu voto é favorável à prestação de conta. Para seu voto, vereador Adilson Rosa, do PTB. Senhor presidente, por isso que eu sempre falo aqui nessa casa, para o povo é nada, senhor presidente. Fizemos um discurso mais bonito do mundo, contra tudo o que aconteceu até agora. Temos aqui hoje, senhor presidente, gastando o dinheiro do povo, porque durante o ano inteiro nós só fizemos homenagem, só batemos palma para as pessoas aqui, gastando o dinheiro do povo aqui, senhor presidente, para dar um discurso mais lindo do mundo. E depois eu voto a favor, senhor presidente. Eu não entendo. E o povo lá fora, senhor presidente, sofrendo e precisando de nós, que não sei o que é feito. E esse dinheiro, senhor presidente, é do povo, não é nosso. É a favor, senhor presidente. Para seu voto, vereador Rodrigo Silva, do DEM. Eu voto a favor. Para seu voto, vereador Tiago Oliveira, do PMDB. Favorável. Para seu voto, vereador Domingos Rodrigues, do PT. Senhor presidente, gostaria só de corrigir o voto do vereador David. Não sei se Vossa Excelência falou 2 vezes Tribunal de Justiça, creio que se referia a Tribunal de Contas, é só isso, né? Só é um ato falho, não um ato errado. Obrigado, Tribunal de Contas. Certo. Obrigado. Meu voto é favorável pela aprovação, senhor presidente. Então, a votação ficou 16 votos pela aprovação das contas, 1 pela rejeição e 2 abstenções. Pela ordem, vereador Juliano Polese. Não, só pedir Aprovado. a Vossa Excelência que o pessoal da mesa que está controlando o tempo desse o tempo a todos os vereadores. Eu observei, dos 19 vereadores que votaram, apenas o meu tempo foi contado no relógio. Então, só para que seja dado um tratamento igual a todos. Antes de encerrar a sessão, temos que colocar em votação um pedido feito pelo líder do governo com relação ao projeto de lei 024. Então, em votação, pela ordem, vereador Juliano. Acho que há um equívoco aí, presidente. Esse projeto foi pedido na sessão anterior, na extraordinária anterior, não foi nesta? Não, foi nessa. Nós abrimos e ele fez o pedido. Acho que há um equívoco aí, presidente. Foi no final da sessão anterior, aí Vossa Excelência encerrou a sessão. Eu até questionei aqui se não ia ser colocado em votação, e o vereador Mário, no momento, me disse não, eles entenderam que não era procedente e, por isso, nem colocaram em votação. Peço que Vossa Excelência... Então o líder teria que renovar o pedido nessa sessão, antes do encerramento. Não, eu acho que nós não estamos mais nesse momento, mas aí Vossa Excelência sabe como proceder, mas eu quero lhe dizer que se Vossa Excelência tiver dúvida, pode requerer aí os anais da casa que Vossa Excelência vai observar de que aquela sessão foi encerrada e sem o pedido. Sem apreciação, então. Então, no caso, como a gente está nessa sessão ainda... Eu estou solicitando o regime de urgência especial ao projeto de lei complementar 24. Pela ordem, vereador Márcio. Senhor presidente, eu peço só que siga o regimento. Questão da extraordinária tem um foco específico, que foi a aprovação da lei... Vereador Márcio, Só que está intempestivo esse pedido, senhor presidente. A gente teve uma conversa entre todos os vereadores lá na reunião das comissões, onde não chegou ao entendimento, onde tiveram 2 alas com relação ao entendimento jurídico. É por isso que a presidência está trazendo para o plenário a decisão de fazer uma extraordinária no dia de hoje ou para daqui a 7 dias. Então, por uma questão de divergência no sentido jurídico,
do voto. Então, para ser democrático, o plenário vai decidir sobre essa questão. Pela ordem, vereador Juliano. Só pedir a Vossa Excelência que consulte o jurídico da Casa. O artigo 191 do nosso regimento interno é muito claro. Nas sessões em que se devam discutir as contas do município, a ordem do dia será destinada exclusivamente à matéria referida. Então, não cabe o pedido do líder do governo. A ordem do dia, vereador Juliano, essa questão mas é que nós estamos já em período de sessão extraordinária, não estamos em sessão ordinária. Então, a presidência submete aos vereadores da Casa para saber se será feita uma extraordinária para aprovação, para análise do projeto de lei 024/2015 na data de hoje, ou será feita num período de 7 dias. Pela ordem, vereador Gerson. Senhor presidente, a reunião extraordinária, regimentalmente, ela não tem que ser pedida pelo presidente da Casa? Não, neste caso pode ser deliberada pelo plenário. Pela ordem, vereador Newton Freitas. Senhor presidente, devido nós estamos em recesso e muitos vereadores já agendaram suas viagens, eu gostaria que nós apreciasse essa nova sessão ainda no dia de hoje. Pode ser no período da tarde, no período da noite. Eu acho que seria bom para todos os vereadores. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, vereador Juliano. Posição do Partido Progressista é de que, para que não haja nenhum atropelo e nenhum problema jurídico com essa sessão, que é de interesse do Executivo, que a gente siga o regimento, marcando ela para daqui 7 dias, né, seria na próxima segunda-feira, dia 28, para que não precisemos ficar à mercê, eventualmente, de uma decisão judicial, como aconteceu na gestão do presidente Anilton Freitas, no final do ano passado, em que já tínhamos nos deslocado e no dia 30 de dezembro, por uma decisão judicial, tivemos que retornar. Então, dessa forma, eu acredito que ficarão todos contemplados, atende o desejo do Executivo, quer que seja verificado esse ano, eu não tenho problema nenhum em permanecer até o dia 28, e esse é o posicionamento do Partido Progressista, de acordo com o regimento. Pela ordem, vereador Márcio. Senhor presidente, o PR se posiciona pela legalidade dos 7 dias para o dia 28. Pela ordem, vereador Gerson. Também entendo, senhor presidente, que, segundo o regimento, eu entendo que devemos, com certeza, esperar os 7 dias. Pela ordem, vereador Enio. Também gostaria de solicitar que fosse emitida a convocação através de ofício a cada vereador, que a gente respeitasse o regimento. Pela ordem, vereador professor Domingos. Eu entendo que, pelo regimento, é possível, sim, dado as explicações e explanações que Vossa Excelência se colocou. Acho que pode ser feito, sim, e o jurídico da Casa se posicionou, e se o regimento, para mim, está tá claro o que está lá no regimento, e estou satisfeito com esse posicionamento jurídico. Nós podemos, sim, está fazendo essa votação, porque é uma questão de rito, não é uma questão de pauta. Exatamente, por haver essa divergência entre os pares, entre os vereadores, é que a presidência traz para o plenário essa decisão, e de maneira democrática a gente vai, então, botar em votação para ver de que maneira irá proceder essa sessão extraordinária. Vereadora Aida. Senhor presidente, e nós já havíamos discutido na comissão lá atrás, e havíamos colocado o entendimento de que pauta programada para extraordinária, não cabe aqui mudar ou acrescentar regime de urgência, e a pauta ela deve ser antecipada em sessão extraordinária. Eu solicito ao seu conhecimento jurídico, ao seu bom senso como presidente, que não está havendo concordância na votação hoje do projeto, inclusive tem vereadores que já se ausentaram, porque acharam e entenderam que já estava consensuado isto, e o PSB se ausentou também porque entendeu que a pauta estava concluída, a pauta de hoje. Então, apelo realmente ao bom senso
e a parte jurídica desta casa. Se não houver entendimento na jurídica, nós discutimos depois, como bem falou o vereador Juliano aqui. Mas acho que é um ato inconsequente. Poderíamos esperar, sim, os 7 dias regimental. Pela ordem, vereador Gerson. Senhor presidente, volto a insistir, o artigo 191 é muito claro, e considerando o requerimento do líder do governo, volto a repetir, o artigo 191, nas sessões em que se devam discutir as contas do município, a ordem do dia será destinada exclusivamente à matéria referida. Então, acho que estamos incorrendo em erro e não precisamos disso. Podemos esperar os 7 dias, sem problema nenhum. O senhor entra numa dividida desnecessária nesse momento. Acredito que os 7 dias, todos os vereadores concordem, inclusive a comunidade. Eu entendo, vereador Gerson, mas a questão da ordem do dia ali se trata quando é sessão ordinária. Nesse caso, uma sessão extraordinária que será convocada, e por ser extraordinário, o nome já diz, por isso que ela pode ocorrer. Mas se fosse uma sessão ordinária, seria exatamente só para a apreciação das contas. Vereador Aida. Vereador, senhor presidente, 7 dias não vai mudar. Não vai mudar a história. Nós suplicamos, olha a palavra, suplicamos a Vossa Excelência que mantenha o mesmo procedimento que o vereador presidente Adilson Apolinário lhe antecedeu, Vossa Senhoria, de que se não houvesse acordo entre os partidos, não votaria urgência especial. É a solução, presidente, solução. Vereador Juliano Polese. Se restaram dúvidas sobre o artigo 191, vou invocar aqui o artigo 145 no seu parágrafo 2º. Na sessão extraordinária, será apreciada apenas a matéria que motivou a convocação, sendo todo o seu tempo destinado à ordem do dia. Vereador Alexandre Belezinha. O PCdoB se posiciona a favor do parecer jurídico. Se o parecer jurídico for favorável, que se possa fazer hoje, o PCdoB também entende nessa mesma posição. Enquanto a questão de ausência, acho que a sessão não terminou ainda. Se a sessão não terminou e o pessoal não podia esperar 5 minutos, vai voltar daqui 7 dias, da onde? Então, obrigado, senhor presidente. Vereador Felício. O próximo também, senhor presidente. Votemos hoje, já que em 7 dias não muda nada, votemos hoje, então. Vamos colocar em votação, acho que é mais coerente no momento entre todos os vereadores, independente de que lado que a gente posicionar, com certeza não vai agradar a todos. Então, vereador Aida, pela ordem. Eu não entendi, o senhor vai colocar em votação o quê? Se será realizada no dia de hoje ou no daqui a 7 dias. Mas então o senhor não está exercendo o seu poder de decidir? Eu estou exercendo o poder democrático. Aí o poder democrático nesta casa é aquele que nós conhecemos. Na verdade, vereador Aida, só vai ser interessante para a senhora quando for do seu lado a decisão, sempre foi assim. Eu não concluí. A democracia no meu mandato vai prevalecer. Eu não concluí. Claro que a democracia vai prevalecer, senhor presidente, e é importante, mas nós sabemos que nessa casa, a democracia que eu estou aqui hoje cobrando é aquela que, se não houver acordo entre os partidos, não se vota projeto. Não é a democracia propriamente dita, é aquela, senão, se um partido discordar, não haverá votação de urgência especial. E gostaria que, neste sentido, fosse respeitado os partidos que querem estudar o projeto, já que se trata de projeto que reajusta, que tira descontos do IPTU, e aumenta, inclusive, o valor do IPTU, dá para deixar para a semana que vem, para que a gente possa se posicionar, estudar e ver direitinho qual é nosso voto. Eu apelo, senhor presidente. Pela ordem, vereador Márcio Machado. Senhor presidente, também a questão aqui da exposição de motivos e também o parecer jurídico está dúbio. Então, por isso, a necessidade desse tempo. Quem for para a praia, for viajar, retorna. Essa é uma atividade legislativa, não é o recesso, a gente está em stand-by, está esperando qualquer decisão do presidente. Então, diz aqui, passando a conceder 10% conforme a lei complementar, que totalizará 28%. Essa exposição de motivos.
Já o parecer jurídico elenca da seguinte maneira: visa reduzir o desconto no pagamento do IPTU nas condições de 18, como é atualmente, para 10. Não consegui entender, não consegui compreender essa questão, está muito dúbia, por isso a necessidade de nós esperarmos por 7 dias para o dia 28, senhor presidente. Pela ordem, vereador Dr. Rodrigo. Eu sou favorável também que, já que existe essa prerrogativa, o plenário, que é soberano, definiu de que a sessão seja hoje. Em votação, a questão do dia da sessão extraordinária do projeto 024. Vão solicitar nominal. Então, os vereadores que concordam que a sessão ocorra no dia de hoje, às 16 horas, permaneçam como se encontram. Votos contrários, vereador Gerson, vereador Márcio, vereador Enio, vereadora Aida e vereador Juliano. Votos favoráveis, vereador Eloy, pastor Mendes, Belezinha, doutor Rodrigo, Anilton Freitas, Felício e doutor Rodrigo. Domingos, Chagas, Padeiro e David. Aprovado para apreciação hoje às 16 horas, a sessão extraordinária para análise do projeto 024-2015. Não sei também se... A pergunta do dia, então, como a presidência, no uso das suas atribuições, convocar as comissões, né, para as 15. Então, o pastor Mendes está aí, ó, dentro da Comissão de Finanças. A que horas vão fazer a reunião? Fica convocado, então, convocamos aqui o presidente da Comissão de Finanças para fazer a reunião às 15 horas das finanças com relação ao projeto. Perfeito, senhor presidente. Tem que ser quantos votos? Tem que ser quantos? Absoluta. Gente, não é votação qualificada, 13 votos? Então está acontecendo um vício material. De forma, perdão. Vamos olhar o regimento. Presidente das comissões, vereador Pastor Mendes. Concordo, senhor presidente. Às 15 horas. Então, todo o pessoal da comissão presente aí. A questão só da votação do projeto. Só um pouquinho, mas o Juliano vai invocar o regimento. Tem que achar. Suspenda a sessão até que seja analisada a questão regimental para que a gente não incorra em erro.
Reabrimos o trabalho. Fizemos a vocação do artigo 122 do nosso regimento interno, onde diz que a concessão de urgência especial dependerá da anuência do plenário mediante aprovação da maioria absoluta dos membros da edilidade, ou seja, 10 votos. Diante das exigências sanadas, a matéria está aprovada para hoje às 16 horas. Tem que encerrar. Eu acho que tem o secretário. Quem é o secretário? O Eloy? Vereador Eloy, o senhor, como no momento preside a Comissão de Justiça, acho que era interessante que fizesse a reunião da Comissão de Justiça e de Finanças no mesmo horário, às 15 horas. Pois, nosso presidente, convoco então todos os membros da Comissão de Legislação às 15 horas junto com a de Finanças para tirar algumas dúvidas desse projeto. Nada mais havendo, a presidência dá por encerrados os trabalhos da sessão extraordinária.